A paz do Senhor para todos os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Vou passar a palavra que o Senhor me deu quando acordei para os amados irmãos nesta manhã, no livro de Mateus 14, 28 a 33, que diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Só até aqui, é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Então vamos falar nessa manhã sobre lições, porque toda a palavra de Deus quer nos ensinar lições para nossas vidas. E o Senhor Jesus foi o maior mestre. E nós agradecemos a Deus por isto. Então, a primeira lição que devemos aprender nesta manhã é: quando se obedece, tudo é possível. No versículo 29 diz que Jesus falou para Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Então é interessante observar que Pedro não nadou sobre as águas. Apesar de ser um homem pescador, sabia muito bem nadar, mas ele não nadou sobre as águas. Ele andou sobre as águas porque obedeceu o que o Senhor mandou. Bem, então aprendemos, ou possamos aprender isto, que quando obedecemos, tudo é possível. No versículo número 30, se encontra a segunda lição, que diz: Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Então, aqui aprendemos a segunda lição. Quando não se... Aliás, a segunda lição que nós aprendemos aqui: quando se repara o que não se deve, sofre as consequências. Diz a palavra de Deus que ele reparando o vento, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quando ele reparou o vento, começou a afundar. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós devemos ter cuidado do que nós reparamos no nosso dia a dia, porque isso pode trazer sérias consequências para as nossas vidas. Então, não esqueça desta lição, que é muito importante. Pedro reparando o vento. E o que aconteceu? Começou a afundar. Portanto, coloque esta palavra de forma prática na sua vida nesta manhã e sempre, para a sua felicidade e para a honra e glória do Senhor nosso Deus. A segunda lição se encontra no versículo, aliás, a terceira lição se encontra no versículo número 31. Diz a palavra de Deus: Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a terceira lição que o Senhor quer nos ensinar: quando se está perto de Jesus, o socorro é rápido. A Bíblia diz que imediatamente Jesus tomou pela mão e salvou a Pedro. Como é importante estar perto de Jesus. Como é necessário estar perto de Jesus. Que nós possamos cada dia
andar mais perto possível do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz o impossível acontecer. Que nós possamos, de fato e de verdade, nos esforçarmos para andar mais perto do Filho de Deus. Ele é socorro bem presente e nós necessitamos dele cada momento em nossas vidas. A quarta lição se encontra no versículo de número 31. Diz a palavra de Deus, ainda no versículo 31, na parte B, Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando se tem pouca fé, esta é a quarta lição, quando se tem pouca fé, se duvida e a desgraça, ou melhor, desagrada o Senhor. Então vamos novamente a esta lição. Quando se tem pouca fé, se duvida e desagrada ao Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus fala bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E a dúvida é uma das coisas que o inimigo mais usa para nos trazer consequências sérias para nossas vidas. Nós precisamos ser pessoas cheias de convicção na pessoa de Jesus Cristo, acreditando que Ele é o que a Bíblia revela que Ele é de fato e de verdade. Senhor dos céus e da terra, Senhor que não mente, Senhor que não falha, Senhor que está sempre realmente a cuidar dos seus no dia a dia. Então que nós possamos aprender esta lição e procurar ter mais fé. E todos nós já sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, escute mais a palavra de Deus, ouça mais a palavra de Deus e obedeça mais a palavra de Deus. E a sua fé vai crescer muito mais. E com ela você pode apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. E, por último, a quinta lição se encontra no versículo 32. Diz a palavra de Deus: quando entraram no barco, cessou o vento. Então, a quinta lição é: quando se entra com Jesus em qualquer lugar, tudo se acalma. Graças a Deus por isso. Então, por isso que é necessário andar com Jesus, estar com Jesus, obedecer a Jesus, porque não depende do lugar por onde nós andamos, onde estivermos, e sim daquele que está conosco, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que todos glorificaram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos amados em Cristo Jesus, o Senhor Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele a quem Deus deu todo o poder nos céus e na terra. Que bom que agora você tem um irmão, um Salvador e um Senhor, que recebeu do Pai todo o poder nos céus e na terra. Que nós possamos cada dia estar submissos a Ele, fazer a sua vontade, e assim Ele estará pronto sempre a nos guardar, nos proteger, nos abençoar e nos fazer ter uma vida vitoriosa. Confie nele de todo o seu coração. Ele é fiel. Ele é fiel. A Bíblia diz isso e nós cremos de todo o coração. Portanto, nesta manhã, Deus possa te abençoar e que esta palavra você possa refletir na sua vida, para a tua felicidade e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.